Bom dia, irmãos. Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica aqui do templo. E para isso eu quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 14. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, da primeira parte desse texto, que vai até o versículo de número 12. E esta é a última parte desta sessão que nós estamos vendo, do capítulo 13 ao 14, 2 capítulos apenas. E essa já é a quarta sessão que nós estamos vendo do livro de Apocalipse, bem próximo aí do seu centro. E essa é uma das partes mais curtas do livro. Então são apenas 2 capítulos. O capítulo 13, que nós já vimos em 2 partes, fala sobre as bestas e sobre o número da besta, talvez um dos capítulos mais difíceis de ser interpretado. E agora nós vamos então para o capítulo de número 14, que fala sobre aquele contraste que nós temos sempre trazido no final de cada uma das sessões do livro de Apocalipse, que trata sobre o contraste entre a salvação e a condenação daqueles que deliberadamente se tornam ou escolhem se tornar inimigos de Deus. Então é isso que nós vamos ver a partir de hoje, numa forma diferente. Nós já vimos isso 3 vezes e nós vamos ver agora pela 4ª vez essa passagem com novos detalhes, novas perspectivas daquilo que é a parte que concerne, a ação de Cristo Jesus em dar a salvação, mas também em condenar os inimigos de Deus. No capítulo 13 nós vimos então sobre a perseguição, como que funciona essa perseguição dos poderes do mundo, dos poderes ideológicos, filosóficos, dos poderes políticos, militares, e também vimos sobre o poder religioso da sedução, que é a besta, a segunda besta, Então, agora nós vamos ver então sobre esse princípio da condenação e da salvação que sempre aparece para nós. Depois da perseguição, há um contraste. Esse contraste trata então o que acontece com aqueles que são perseguidos conosco. Qual é o futuro de cada um de nós que crê no Senhor Jesus e qual é o futuro daqueles que não creem no Senhor Jesus. Então, se você puder, nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo de número 12, e aí então fazemos a interpretação verso a verso para ficar mais fácil e mais claro para que a gente possa entender. E aí depois, se você tiver perguntas, dúvidas, quiser fazer contribuições, nós abrimos então no finalzinho da aula para que você possa fazer estas contribuições, tá certo? Então vamos dar início, Narciso, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14, de 1 a 12. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o sangue do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão,
também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra que foi aqui lida. E agora que ela será exposta, Deus, que nós vamos pensar sobre ela, vamos conversar sobre ela, vamos estudá-la. Nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa intelectualidade, para que nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra diz, mas que apenas não seja uma compreensão, algo intelectual, mas que a gente também possa colocar a Tua palavra em práticas nas nossas vidas, que ela faça sentido também para o nosso dia a dia, e não apenas para a nossa intelectualidade, para o nosso saber. Fala conosco, Deus, ministra no nosso coração de graça, abre o nosso entendimento, ministra no nosso coração de modo, Deus, que a Tua palavra seja tão poderosa ao falar conosco, que ela nos transforme, que ela nos mude, que ela nos faça conhecer mais o Senhor, que ela nos faça entregar mais a nossa vida nas Tuas mãos, que ela nos faça mais parecidos com o Senhor. Cuida do nosso coração nesse sentido, nos ajuda nas questões de distração que nós possamos ter, mas fala conosco, é o pedido que nós fazemos nessa manhã. Fala conosco, nos dá entendimento daquilo que o Senhor explicou na sua palavra. É o que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, o capítulo 14, como você já percebeu, ele traz então essa dualidade, esse contraste entre a salvação e a condenação. E o marco, aquilo que demonstra para nós ser a parte mais central deste capítulo, aquilo que marca as pessoas nesse capítulo, salta aos nossos olhos, é exatamente as falas dos 7 anjos. São 7 anjos que vão falar aqui nesse texto, do capítulo 14. E o livro de Apocalipse, como você bem sabe, ele sempre é dividido, de certa maneira, em 7 partes. São as 7 partes que nós estamos vendo, nesse momento nós estamos na 4ª, e aí tem 7 selos, 7 taças da ira, 7 trombetas, 7 anjos, tem vários 7 aqui, né? E aí, este livro, então, essa parte que nós estamos estudando, vai tratar sobre a visão do céu a respeito desses 2 assuntos, da salvação e da condenação, e de como que o céu age para entregar esta salvação, né? Em modo, ali vai aparecer para nós em modo de fala. Então nós vamos entender aquilo que é falado, né? A partir do céu, para demonstrar então a salvação e a condenação. Então nós vamos passar esse texto verso a verso, para que nós possamos entender o contraste que ele faz, como que ele vai sendo tratado à luz daquelas 7 igrejas. E antes de nós lermos o texto bíblico, eu preciso te lembrar aquelas lições que nós temos como dogma aqui para nós, né, como algo muito importante. Então a primeira coisa é que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 partes. Ele não é um livro cronológico. Então nós estamos revendo aquilo que acontece desde a vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda, né, até a sua volta. É isso que nós estamos vendo pela 4ª vez. Só que o livro de Apocalipse vai tratar desse período histórico, da primeira vinda à volta de Cristo, e ele vai fazer isso de maneira a contar cada vez essa história diferente, com novos detalhes, com novas perspectivas. Mas a história é a mesma. O sentido do texto é o mesmo. O que muda são os detalhes que aparecem para nós a respeito do que Deus faz durante toda a história da salvação. Tá certo? A segunda coisa, que é muito importante para nós, é que antes do livro fazer sentido para nós, ele precisa fazer sentido para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, se ele não faz sentido para aquelas igrejas, se nós pensarmos em alguma explicação, em algum contexto, em qualquer coisa que faça sentido para nós, mas não faça sentido para as 7 igrejas a qual foi destinado o livro de Apocalipse, então nós precisamos rever essa interpretação, porque o livro foi escrito para as 7 igrejas. Só que ele precisa fazer sentido para nós também, mas ele vai fazer sentido para nós a partir daquilo que eles entendiam lá no passado, e não a partir do que nós entendemos hoje. Senão nós vamos entender lá
os demônios lá como helicópteros, como umas coisas que não tem nada a ver, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Ou a marca da besta como o Papa, ou como qualquer outra coisa que apareça por aí, né? Como o nome de Hitler, ou, enfim. Outras coisas que nós vimos na semana passada. Então, para evitar este risco, para evitar que a gente caia nisso, nós precisamos lembrar que primeiro o livro de Apocalipse tem que fazer sentido para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí, a partir desse sentido, nós interpretamos o livro a partir da nossa realidade. Tá certo? Então, vamos ler o primeiro versículo, e aí nós vamos explicando o texto com calma, e aí enquanto nós vamos explicando o texto, você é livre, e é inclusive uma recomendação que nós fazemos de você anotar aí as suas perguntas, suas dúvidas, para que depois no final da aula você possa então tirar as suas dúvidas. Certo? Podemos começar? Nós já começamos, né? Mas vamos nessa. Narciso, lê para nós o verso 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Legal. Então vamos lá. Você lembra que na semana passada, quando nós falamos da segunda besta, ela tinha uma característica muito clara. A primeira característica que ela tinha é que ela se parecia com o Cordeiro, mas falava como dragão. Tá? Então o texto bíblico faz questão de orientar aquelas igrejas da Ásia Menor, e faz questão de orientar a nós também, de que agora quem vai demonstrar, quem vai aparecer, o personagem que aparece aqui para nós, é o verdadeiro Cordeiro, não a besta. Não algo fantasioso, não algo que é feito para enganar, mas o verdadeiro, o Senhor Jesus aparece aqui agora. Então, se no capítulo anterior nós reparamos que a segunda besta, que é o poder religioso, se parece com o Cordeiro, né? Ela seduz como o Cordeiro, mas na verdade ela fala como o dragão, a voz dela não é a voz da palavra de Deus, não é a voz do Senhor Jesus, não é a voz do pastor da igreja, mas é a voz do próprio diabo, do acusador, de Satanás. Nós agora vemos então a aparição do Cordeiro, do verdadeiro, do Senhor da igreja, do Senhor Jesus. Ele está de pé. E o fato de ele estar de pé demonstra para nós que ele tem autoridade, né? Ele estava em pé, ele não estava caído, ele não estava na cruz, ele não estava debilitado, ele não estava sob ataque, mas ele está em pé. E ele não está em pé em qualquer lugar, mas ele está em pé no monte Sião. Ele está no lugar santo. Isso demonstra para nós um sentido de autoridade, de santidade, de poder inigualável. E demonstra para nós a característica fundamental do nosso Rei, do nosso Senhor, do Senhor da igreja, do Senhor Jesus, do nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele está em pé no alto, em um lugar santíssimo, representando que Ele também é santíssimo, que Ele é poderoso acima de qualquer besta, acima do dragão, acima dos poderes, acima de qualquer coisa está o Senhor. E ele de fato aparece em um lugar que era santo para o povo de Israel. E ainda é hoje, até hoje é santo esse lugar, né? Considerado como um lugar sagrado e tudo mais. Aqui para nós temos que caracterizar algumas coisas muito importantes. Essa passagem ela é utilizada até hoje como um demonstrativo de que no final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus voltar, este cenário aqui onde ele está, vai ser o cenário daquela grande batalha que nós chamamos de Armagedon, né? Que o Senhor Jesus vai lutar contra o diabo, e daí todos os exércitos do mundo vão se juntar naquela região e tudo mais, né? Então nós temos até hoje um contraste aqui muito grande entre aquilo que se espera, lembra que eu falei, né? Aquilo que nós interpretamos a partir da nossa realidade, aquilo que nós esperamos com aquilo que já aconteceu. E demonstrando para nós, de acordo com aquilo que nós estamos estudando no livro de Apocalipse, esta situação, ela já aconteceu, mas ela vai se repetir no futuro, não desta mesma maneira, né? Esse texto não é um texto literal, e viu o Senhor Jesus lá em cima do Monte Sião, depois da sua vinda, por exemplo, né? Nós não podemos interpretar desta maneira, mas o texto demonstra para nós que depois da aparição das bestas, ou melhor, juntamente com a aparição das bestas, está o Senhor Jesus soberano sobre a vida da igreja, sobre a ação das duas bestas, sobre a ação do dragão. O dragão e as bestas já estão derrotados.
Mas os seus poderes ainda estão vigorando no nosso mundo hoje. E eles vão vigorar, né, até a segunda vinda de Cristo, onde eles serão então, terão, na verdade, a condenação da sua derrota. Mas eles já estão derrotados, esses poderes já estão derrotados. O dragão já foi derrotado, já foi expulso do céu. Você sabe que as duas bestas, né, esses poderes, tanto o poder militar, o poder político, o poder ideológico, filosófico, quanto o poder das falsas religiões ou da falsa religião, já está derrotado. O Senhor Jesus já declarou para nós, para aqueles que creem nele, que está consumado, já acabou, já está tudo certo. Só que este está tudo certo vai ser definitivo quando o Senhor Jesus voltar. Então, enquanto ele não volta, esses poderes estão seduzindo, eles estão aparecendo como poderes grandiosos, extremamente poderosos, fortes, firmes, muitas vezes inderrotáveis. Mas como nós bem sabemos, tudo isso não passa de ilusão, de sedução, porque na verdade para nós, todos esses poderes já foram derrotados na cruz do Calvário. Tá? Então, neste sentido, o texto está consolando os nossos irmãos do passado e está nos consolando dizendo que, mesmo diante das bestas que emergem da terra e do mar, mesmo diante do número da besta, mesmo diante do dragão, o Senhor Jesus permanece em pé no Monte Sião. O Senhor Jesus permanece santo, Ele está firme, Ele está forte, Ele já venceu, Ele está vitorioso. E nós não precisamos, então, nos preocupar com a ação das bestas. Nós não precisamos nos preocupar com a ação do dragão, porque acima de tudo isso está o Senhor Jesus, tá? Vitorioso, em pé, glorioso, e com a sua vitória também está a vitória da igreja. Tá certo? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Narciso, segunda parte do texto para nós. Sim, Rev, só uma observação rapidinha. Existe um texto lá em Hebreus, capítulo 12, versículos de 22 a 24, onde o autor aqui está falando que a igreja é agora esse Monte Sião. Nós chegamos lá. A igreja é a Jerusalém Celestial. Os nossos irmãos dispensacionalistas creem num futurismo, né? Onde eles vão dizer que Jesus vai pisar sobre os Monte das Oliveiras, porque é uma profecia de Zacarias, beleza. A gente crê que isso já se cumpriu na própria redenção e morte e sacrifício de Jesus. Isso. Né? E que hoje, por causa disso, nós somos e nós estamos neste Monte Sião que nós estamos vendo ali. E como a gente já viu, 144 mil é uma representação simbólica do número total dos crentes ao longo de toda a história e de todos os lugares, né? Então, nós podemos descansar nessa verdade de que nós estamos com Jesus em todo o tempo. Isso. Aquilo que Jesus falou, eis que vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Exato. Segunda parte do versículo 1 lá para nós. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Legal. Então aqui o Narciso já matou a charada para nós. Quem são, ou por que aparece aqui os 144 mil? Porque é exatamente isso que ele falou. A representação do Monte Sião no livro de Apocalipse é a igreja. É a Terra Santa. Onde é a Terra Santa hoje? Não é em Israel mais. Não é no Monte Sião, literalmente. A Terra Santa é onde estão reunidos 2 ou 3 em meu nome. A igreja do Senhor. Onde os crentes estão reunidos é Terra Santa. É lugar santíssimo. Porque é lá que o Senhor Jesus também está agindo de maneira especial. Tá? Então, já matou aí a charada para você. Onde é o Monte Sião? Que Monte Sião é esse que o Senhor está falando? É o monte de fato, né? O lugar de fato? O lugar geográfico de fato? Não, não é. O lugar que ele está falando é que acima da igreja está o nosso rei. Nosso rei reina sobre a igreja. Ele está no controle da igreja. Ele está no comando da igreja. Então nós não precisamos nos preocupar com a ação das bestas. É isso que o texto está nos dizendo. Ele está consolando aqueles irmãos que estavam preocupados então com a ação da besta, com o levantar do Império Romano, com o levantar dos imperadores, como deuses vivos, né? A adoração e todo aquele mar de tristeza, de perseguição, de angústia que eles estavam vivendo no passado. O próprio Deus, então, vai revelar para João
que o Senhor Jesus está sobre a igreja. Ele está reinando sobre a igreja, Ele está no controle, Ele está em cima de todas essas coisas. Nós não precisamos nos preocupar, porque Ele já está vitorioso sobre as bestas. Então nós não precisamos nos incomodar. E aí o texto vai demonstrar para nós sobre os selados, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa, aqueles que foram selados pelo poder do Evangelho, aqueles que foram selados pela fé, pela justificação, pela santificação. Estes todos, que somos nós, pelo menos nós esperamos que sejamos nós então estamos selados, estamos protegidos, estamos cuidados, estamos completamente conduzidos pela vitória do Senhor da igreja, do Senhor Jesus. Então nós não precisamos nos preocupar se a política está indo para um X lado, se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos perdendo espaço, se nós estamos sendo achincalhados, avacalhados ou qualquer coisa do gênero, porque acima de todas essas coisas, acima dos poderes políticos, acima dos poderes militares, acima da perseguição, acima da ideologia, acima de todas as coisas, acima das religiões falsas que avançam contra o Evangelho, já está decretada a vitória do Cordeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós temos aqui a representação do consolo de Deus. O Senhor Jesus está sobre a igreja. Ele que cuida de nós. Então, nós podemos ser atacados e somos atacados, nós podemos ser perseguidos e somos perseguidos, mas, acima de todas essas coisas, está o Rei da Glória. Nós não precisamos nos preocupar se nós vamos morrer, se nós vamos passar por perseguições, por tribulações, por angústias, por sofrimentos, por perseguições, porque nós, os 144 mil, a igreja do Senhor, o povo santo, já está selado. Então, quanto a isso, nós não precisamos nos preocupar. E aqui nós temos, então, um contraste com o capítulo 13. Se no capítulo 13 é demonstrado para nós a marca da besta, a marca falsa da besta, aqui demonstra-se para nós a marca santa, a marca do Espírito Santo da promessa, a marca de Deus, que é na testa, né? A representação não é escrito na testa, de fato, né? Literalmente, mas é no coração. A marca interna, na alma, o selo do Espírito que é feito na nossa alma. Nós não precisamos de uma marca visível, porque nós temos dentro de nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Já a marca da besta, esta sim, é uma marca que pode ser visível. E o texto faz questão de comparar para nós, de apresentar para nós, que a marca da besta ela pode ser na cabeça ou ela pode ser na mão direita. E na mão direita, toda vez que aparece uma marca na mão direita no passado, você precisa lembrar que todo escravo, ele era marcado naquela época. Foi até a época que teve escravidão, todo escravo ele era marcado para identificação. Este escravo pertence a fulano de tal, ou esse escravo pertence à empresa tal, ou país tal. Né? Então você tinha como identificar isso. E nada mais demonstra para nós do que a marca da besta é uma marca da escravidão do pecado, escravidão do diabo. Então, aqueles que são marcados pelo diabo, aqueles que têm a marca da besta, estes são marcados pelo pecado. Essa marca é, de fato, o pecado. Nós podemos até dizer desta maneira. Como é que você identifica um que está com a marca da besta e um que está com o selo do Espírito da promessa? É pelo pecado, irmãos, pelos frutos. Aqueles que são selados, aqueles que buscam, que estão cheios do Espírito Santo de Deus, vão ter como marca o fruto do Espírito. Aqueles que estão selados pelo dragão, pela besta, pelo diabo, que tem a marca da besta, estes vão ter um fruto. Estes são os frutos da carne, do pecado. Tá? Então assim fica mais fácil da gente identificar como que funciona essa marca. Tá certo? E aí fica mais tranquilo para nós. Fechou? Vamos para o versículo de número 2? Ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Aqui aparece para nós, então, a voz de Deus mais uma vez. E nós ouvimos nos capítulos anteriores a voz do dragão, a voz das bestas. Como que estas bestas falam?
E elas falam através da sedução. Elas falam através do engano, da mentira. E a voz de Deus, ela vem como então, lembra, mais uma vez, contraste. Então o texto está contrastando para nós aquilo que é a ação da besta, a ação do dragão, e aquilo que é a ação do Senhor Jesus, do Senhor da igreja, do nosso Deus, do nosso Redentor. Então, fazendo este contraste, agora nós temos a voz de Deus que é como a voz de muitas águas, é a voz da natureza, não quer dizer necessariamente, né, de maneira nenhuma, na verdade, que você vai para uma, sei lá, para uma cachoeira, você vai para o mar, você vai ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus é a voz do mar, da cachoeira, não é assim. Mas a voz de Deus, ela é uma representação de que é uma voz redentora dos elementos da natureza. Então ele usa os elementos da natureza para demonstrar que a voz de Deus, ela mexe com a natureza. Quando Deus fala, ele mexe com todas as coisas que estão ao nosso redor. Ele mexe com o nosso coração, ele mexe com a natureza, ele mexe com a nossa própria natureza humana, ele nos transforma, ele nos consola, ele nos abriga, ele nos abraça. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, ela é uma voz que tem essa demonstração. A voz de muitas águas, é uma voz forte, poderosa. A voz de trovão, né? A voz que vem rasgando todas as coisas, é a voz que faz barulho, que toda a terra pode entender, pode compreender, pode perceber o tamanho do poder da voz de Deus. Mas ela também é como a voz de muitos arpistas, né? Como o som de muitos arpistas. Ou seja, ela também é uma voz que acalma, que consola, que conforta a igreja. Então nós temos nestes elementos aqui uma voz que demonstra para nós poder de Deus, poder maior do que o poder da besta, mas nós também temos uma voz que consola, que acalma, que está diante de nós demonstrando que esta voz, que o Senhor Deus está no controle da igreja, que o Senhor Deus está no comando de todas as coisas, que Ele não perdeu de maneira nenhuma, mesmo diante do poder das bestas, o poder de Deus é sempre maior. E por causa disso, então, vem a voz de Deus para consolar a igreja. Diante da ação das bestas, diante da ação do dragão, nós temos então a voz de Deus que vem consolar a igreja. A palavra de Deus, a Bíblia, vem consolar a igreja de Deus. Vem nos ensinar a lidar com os poderes das bestas, de como nós devemos reagir a esses poderes. É isso então que o texto está nos dizendo quando vem a voz de Deus. Se o Senhor Jesus está diante da igreja agora, todo-poderoso, cuidando da igreja, nós temos então a voz de Deus que vai consolar a igreja, que vai falar conosco, que vai nos instruir, que vai dar a direção para onde nós devemos ir, de como nós devemos agir. Então esta é a voz de Deus que aparece aqui para nós. Tá certo? Esse texto não dá muito para a gente se delongar muito, porque ele é um texto mais simples, e nós já vimos algumas representações desse texto nos capítulos anteriores, então vamos seguir em frente para o versículo de número 3. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esse texto também, para nós, é bastante claro, né? Bastante fácil de compreender. Agora, esta voz de Deus, ela vai entoar um cântico novo. Tá? Este cântico novo você pode interpretar como um cântico de vitória, um cântico de louvor, de adoração, um cântico de consolo. Você pode colocar várias coisas aí que pode ser este cântico. Mas a realidade desse cântico é que quando nós estamos diante de Deus, nós estamos cantando o cântico da vitória de Cristo. Nós estamos louvando ao Senhor. Louvando o Senhor por quê? Nós estamos louvando ao Senhor por causa da sua vitória sobre o dragão, de sua vitória sobre o pecado, da sua vitória sobre as bestas. Nós estamos cantando a vitória do Senhor. A igreja sempre está cantando a vitória do Senhor. Mas essa vitória do Senhor, a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos ensina, todas as características que nós temos como igreja, né? Nós cantamos, nós louvamos, nós exaltamos o nome do Senhor, nós temos o nosso próprio jeito de falar, nós temos a nossa própria forma de entender a ação de Deus no mundo. Tudo isso é um cântico novo. É um cântico que só pode ser compreendido por aqueles que creem no Senhor. A forma como nós falamos, as coisas que nós falamos, é só você ver quando nós pregamos o Evangelho, e nós precisamos apontar, a partir da pregação do Evangelho, o pecado do mundo. O mundo está jazindo no maligno.
Então nós precisamos apontar para estes inimigos de Deus que existe um outro caminho, que eles estão no caminho errado, no caminho incorreto, no caminho que leva à porta larga, no caminho que leva ao inferno e não a Deus. Infelizmente, irmãos, não há como pregar o Evangelho sem apontar que existe um pecado, que existe um caminho que leva para a perdição e um caminho que leva para o reino de Deus. E nós precisamos sair do caminho da perdição e ir para o caminho de Deus. É isso que nós fazemos quando pregamos o Evangelho. Saia desse caminho largo, saia do pecado e venha caminhar com Cristo. Lembre-se que há uma salvação do pecado. Este é o cântico que nós cantamos, esta é a nossa proclamação, esta é a nossa pregação, e só pode ser entendida por aqueles que creem. Por isso, nós pregamos o Evangelho, porque quando nós pregamos o Evangelho, existe um poder da parte de Deus. Este poder da parte de Deus vem da ação do Espírito Santo. Quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, há um convencimento sobrenatural. Há uma ação de Deus, esta ação sobrenatural de Deus, que vem então convencer as pessoas para as quais está sendo pregado o Evangelho, de que ela deve abandonar o pecado, ela deve confessar o pecado, ela deve se arrepender do pecado e então ser perdoada pelo Senhor e aí também ser selada pelo Espírito Santo da promessa. Essa é a nossa pregação. Só que nós não pregamos para convencer as pessoas, porque nós não temos em nós mesmos convencimento algum. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Este poder é exclusivo do Espírito Santo de Deus. Mas é através da proclamação do Evangelho feita por nós pregamos o Evangelho, e então o Espírito faz a obra. É o Espírito que convence, é o Espírito que dá o selo. É o Espírito que faz a parte final. Mas se nós não formos, o Espírito também não vai agir. O Espírito de Deus, ou melhor, o próprio Deus escolheu agir dessa forma, irmãos. Não é uma questão de que nós somos parte essencial da coisa, que nós temos que fazer, que Deus depende de nós e tantas outras coisas que a gente ouve por aí. Não tem nada a ver com isso. Mas o Senhor escolheu agir por meio da igreja. E nós somos a igreja. Então nós vamos pregar o Evangelho, mas a gente também não precisa ficar com o peso da pregação do Evangelho. Com o peso de que, poxa, eu fui lá, eu preguei o Evangelho, mas a pessoa não se converteu. Este peso não é nosso. Nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade que nós temos é ir. Ir e pregar o Evangelho. Ir e ensinar aquilo que a palavra diz. Ponto. Esse é o nosso objetivo. Nós fazemos isso. Agora, quem é que convence? Quem é que age na vida das pessoas? Quem é que agiu na nossa vida? Quem agiu e quem age e quem sempre agirá é o Espírito Santo de Deus. Deu para entender? Então, quando nós ouvimos este cântico novo, que só pode ser entendido pelos 144 mil que foram comprados pelo sangue de Cristo, este cântico novo é a palavra. Tá? Não precisa interpretar como algo literal, de que um dia vai haver uma música nova no céu. Talvez haja, tomara que haja, né? A gente vai cantar alguma coisa no céu que só quem estiver lá vai saber, né? Porque imagine o tamanho da alegria que nós vamos ter. Provavelmente nós teremos aí uma forma nova, né? Alguma expressão diferente que a gente vai receber, criar, que a gente vai falar, né? Que nós não conseguimos ter hoje. Talvez isso possa acontecer de fato. Mas hoje, interpretando para aquilo que nós estamos vivendo aqui, agora, para aquilo que aqueles irmãos viveram no passado, este cântico novo nada mais é do que a vitória de Cristo sobre o pecado. A vitória de Cristo sobre as bestas. A vitória do Senhor Jesus sobre o dragão, sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o acusador, aquele que tenta, aquele que sempre tenta destruir a igreja, mas jamais conseguirá, porque a própria palavra nos orienta, e o próprio Senhor Jesus nos orientou, contra a igreja as portas do inferno nunca prevalecerão. Então nós estamos selados. E este cântico, essa vitória, esta alegria, esta verdade, só pode ser compreendida, só pode ser cantada, só pode ser escrita, poetizada, pintada, enfim, representada por aqueles que creem. Só nós compreendemos essa vitória. Só nós entendemos
o real significado da palavra de Deus. Por quê? Porque o real significado da palavra de Deus só pode ser compreendido por aqueles que creem nela. Se as pessoas não creem na palavra, eles não são orientados pelo Espírito. E se não são orientados pelo Espírito, não podem compreender a palavra de Deus. E aí, é por isso que Paulo, então, também vai usar aquela velha expressão. O evangelho, para aqueles que não creem, é loucura. Tá? Então, é nesse sentido que a palavra nos orienta, no versículo de número 3. Tranquilo até aqui, irmãos? Foi fácil até aqui, né? 4, Narciso. Pastor, diga. Rapidão. Aquilo que o senhor falou no início ali, recapitulando a questão progressiva e cíclica de Apocalipse, olha que interessante como que se aplica. A gente já, num texto anterior, a gente já tinha visto lá na segunda visão que o apóstolo João estava tendo, que é a visão do céu e dos selos, lá no capítulo 5, versículos de 8 a 9 e 10, 8, 9 e 10, a gente vê que eles cantam esse cântico novo. Né? E lá tem os símbolos dos seres viventes e dos 24 anciãos. Aqui nesse texto de Apocalipse 14, tem os seres viventes, tem os anciãos e tem os 144 mil, né? E cantando um cântico novo. E lá esse cântico novo é descrito no versículo 9 e 10. E é interessante ver essa questão cíclica, onde recapitula o que foi falado anteriormente, agora com mais detalhes, sempre falando de uma outra perspectiva, né? E é interessante ver como que a Bíblia ela tem, e Apocalipse aqui no caso, tem esse estilo literário tão bonito e tão rico, né, em conhecimento e estilo, né? Exato. Isso é maravilhoso. E não foi a primeira vez, já teve o Cântico Novo já apareceu pelo menos umas 3 vezes aí, né? Até o capítulo, talvez seja até a 4ª vez que aparece aí esse Cântico Novo. A sessão dos selos é a sessão que mais tem cânticos, né? Isso. Então a gente vê ali que toda a criação e os filhos de Deus adoram o Cordeiro pela eternidade, né? Então aqui a gente vê isso de novo, e ainda mais o símbolo do Monte Sião ali, muito, muito claro. A gente viu lá em Hebreus também o que é isso, né? Enfim, versículo 4. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Esse texto aqui, irmãos, ele já é mais claro, ele já é mais literal. Ele está falando sobre a pureza da igreja. A pureza que nós devemos ter aqui, né? A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Por isso que ele está falando sobre virgindade, né? Não tem nada a ver necessariamente com a literal, mas no sentido de que nós somos puros, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro e então nós somos a noiva do Cordeiro, sem mácula, sem impureza, sem pecado, enfim, santos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Esse texto é um texto mais literal para nós, demonstrando que a igreja está purificada. Por que ele está falando sobre isso? Por que ele está falando sobre santidade, sobre santificação, sobre pureza? Porque nós temos que lembrar, mais uma vez, que ele está fazendo um contraste com o capítulo 13. E no capítulo 13 nós vemos que existe a mácula, a marca da besta. Essa marca é o pecado, essa marca é uma mácula. Ela é uma sujeira que existe no coração daqueles que não creem no Senhor, ou que de fato se deliberam como inimigos de Deus. Então agora o Senhor consola a igreja, demonstrando que nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos comprados pela ação de Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E por causa deste derramar do sangue de Cristo, por causa do último Cordeiro que foi sacrificado, nós então somos eternamente purificados. Nós somos a noiva do Cordeiro, essa noiva sem mácula, sem a sujeira do pecado, sem a podridão do pecado, sem o estigma do pecado. Nós estamos livres, nós estamos purificados, nós estamos plenamente sendo santificados para o encontro que teremos com o nosso Senhor Jesus. Esse texto não tem muito que a gente possa interpretar, ele não tem nenhum simbolismo diferente aqui. É um texto claro, objetivo, falando sobre o consolo de Deus, dizendo que nós somos santificados. Tá? Da mesma maneira que o pecado, como sendo a marca da besta, né, uma das marcas da besta, ele escraviza as pessoas, nós estamos aqui
demonstrando, o texto bíblico demonstra para nós que, ao contrário da escravidão, nós somos livres. Nós somos livres por causa do sangue de Cristo, que nos purifica do pecado, que nos liberta do pecado, que nos liberta da escravidão. Certo? É isso que o texto, então, demonstra para nós neste versículo de número 4. E isso aqui é maravilhoso porque ele vai fazer um outro contraste um pouquinho mais para frente sobre esta santificação que a igreja recebe e a punição que aqueles que não se convertem, que ouvem o evangelho, não se rendem ao poder do evangelho, não se rendem a Cristo, estes então sofrerão aquilo que nós chamamos de condenação. E aí o texto vai fazer um pouquinho mais para frente um claro contraste sobre esta característica. Então nós vamos seguir um pouco mais para frente e depois nós voltamos aqui um pouquinho mais. Narciso, versículo 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Curtinho, né? É quase igual o Jesus chorou, né? Esse texto ele vai simplesmente dizer para nós, por que ele está falando da mentira? Porque a segunda besta, como você bem lembra, ela se parece com o cordeiro, mas fala como o dragão, ela mente. Já nos crentes não existe essa mácula, porque os crentes vão falar sempre a verdade. E aqui não é verdade no sentido de verdadeiro, mas a verdade é o evangelho, é a palavra de Deus. Esta é a verdade, a palavra de Cristo é a verdade. Então, na boca da igreja sempre vai estar a verdade. Qual verdade que é essa? A verdade do evangelho. Tá certo? Então é esse o contraste. Seguimos por 6? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Por que ele começa falando sobre outro anjo? Porque não apareceu nenhum anjo até agora, né? Você reparou no texto, não tem nenhum outro anjo. Então, como é que é outro anjo? Da onde que vem esse anjo? Qual que é o anjo anterior? O outro anjo que ele está falando aqui, irmãos, nada mais é para demonstrar que esse anjo não tinha uma importância gigantesca, uma importância salvífica, tá? Não é no sentido de que teve um anjo anterior que falou. Mas ele está demonstrando para nós apenas que é um outro anjo. Tá? Um outro ser do céu que está ali com o evangelho, está passando pela terra com o evangelho, está levando o evangelho. Mas os anjos, irmãos, eles não levam o evangelho, não são responsáveis pela pregação. Então o que o texto está demonstrando para nós é um símbolo de que os anjos estão cuidando da igreja, estão protegendo, estão zelando o trabalho da igreja. Tá? É neste sentido que o texto está falando para nós. Então vi um outro anjo. Quando ele fala outro ali, é para demonstrar que era uma pessoa normal, né? um ser normal. Não era o próprio Senhor Jesus, não era alguém que era dado assim, um poder significante muito grande. Então, sempre que a Bíblia vai tratar desses anjos que estão representando a vontade de Deus, ela vai usar este termo, outro anjo. Tá? Então, este outro anjo está levando o evangelho, está cuidando da pregação do evangelho. Esse é o poder dele, né? Ou a sua responsabilidade diante de Deus. Ele está cuidando de que o evangelho seja pregado, de que o evangelho seja desimpedido de ser pregado. Então é nesse sentido que o texto fala para nós. Esse anjo estava levando o evangelho a todas as tribos, línguas, nações, raças. Né? Então ele está fazendo esse trabalho de cuidar de que a igreja tenha plenas condições de pregar o evangelho. Esse texto ainda não é muito complicado, mas é apenas este símbolo, demonstrando que a igreja está sendo protegida. A pregação do evangelho, ela está sendo cuidada, ela está sendo protegida. Então nós não precisamos nos preocupar com a pregação do evangelho. O evangelho vai avançar. Quer as pessoas façam o que for, para o evangelho não avançar, ele vai continuar avançando. Por quê? Porque a proclamação do evangelho, a proclamação da verdade, ela não é uma proclamação física. Ela não depende da igreja. Se ninguém falar, as pedras clamarão. Então o que isso demonstra para nós? Que a pregação do evangelho, irmãos, ela está condicionada a uma questão sobrenatural, miraculosa, da parte de Deus. Então, independente do que se faça contra o evangelho vai avançar. E até um contrassenso, porque quanto mais o evangelho é perseguido, quanto mais eles tentam proibir a proclamação do evangelho, mais o evangelho avança. E isso é um poder sobrenatural dado à pregação da palavra.
tá? Ao evangelismo, às missões. Então, nesse sentido, o evangelho está sempre sendo protegido sobrenaturalmente. Venha o ataque que for, o evangelho sempre vai avançar. Amém? Então, vamos para o 7. É o 7 ou 8? Isso, é o 7. 7. A outra observação, Heavy, é interessante ver a questão cronológica aqui, né, de interpretar cronologicamente o perigo que pode ser isso. Uhum. Se for interpretar literalmente e cronologicamente os símbolos que a gente vê aqui, o evangelho apareceu agora aqui. Exato. Só agora. De tudo até agora. Falando das 7 igrejas, beleza, as 7 igrejas lá tinham que pregar o evangelho e tudo mais. Mas na história ali, a partir do versículo 4, que fala que a igreja já está no céu, os dispensacionalistas, eles afirmam isso, né? O evangelho ele só aparece agora para ser pregado. Exato. Então é um perigo muito grande. E por isso que a forma mais sadia de interpretação é ver esse caráter cíclico do Apocalipse, onde está recontando a história várias vezes, e aqui é colocado mais um detalhe: o povo de Deus com Jesus agora pregando o Evangelho. Isso. Uma coisa interessante, já que você tocou no assunto, é pensarmos, irmãos, a seguinte característica. Se o livro de Apocalipse ele é o fim da história, ele está contando o fim da história, não todo esse processo da vinda de Cristo até a sua volta, então nós temos um problema, porque o evangelho que nós estamos pregando hoje, ele não serve para nada. Porque o evangelho verdadeiro ele só vai aparecer no fim, no final, lá nas últimas coisas de fato. Então tudo que nós estamos fazendo, tudo que os nossos irmãos fizeram há 2000 anos já, ou já vem fazendo, né, há 2000 anos, não serviu para nada. Porque o evangelho ainda não apareceu, ele só vai aparecer no final. Então, veja como realmente é perigosíssimo nós interpretarmos as coisas do livro, né, aquilo que é simbólico, de maneira literal, tentando achar alguma forma de encaixar isso na nossa própria realidade e não a partir daquilo que os nossos irmãos viveram lá e receberam a palavra que estavam nas 7 igrejas lá do capítulo 2 e 3. Então é bem cuidadoso isso aí. E também outro perigo é dizer, ao falar que é estritamente futurista, é dizer que essa parte da Bíblia não tem eficiência nenhuma sobre a igreja da história toda. Sim. Né, se vai servir, né, a gente só está sabendo o que vai acontecer no futuro. Mas como que pode um livro da Bíblia inspirado por Deus não ter edificado milhares de anos a igreja? Exato. Né, então é muito complicado fazer essa interpretação. Claro, falam coisas sobre o futuro, obviamente. Sim. Né? O já ainda não, isso é normal. Não. Mas a Bíblia, que ela toda, hoje o superintendente falou aqui, ela toda é eficaz, né, para edificação das pessoas. Né? Exato. Então, tem que levar em consideração isso também, que até mesmo o Apocalipse edifica a igreja ao longo de toda a história, no contexto onde elas estão, na vida onde elas estão, e cuidando das coisas, pregando o evangelho, fazendo tudo para a glória de Jesus. E o Apocalipse ensina isso, que o diabo está derrotado e que o evangelho é vitorioso porque Jesus venceu o diabo, a morte e tudo, né? Seus aliados e tudo mais. É isso aí. Versículo 7. Dizendo em voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mais uma vez, nós vemos aqui o contraste. Contraste entre a adoração e a condenação, a salvação e a condenação. Nós vemos que a igreja continua cantando aquele cântico novo, a adoração ao Senhor, da sua vitória, das suas conquistas, da sua obra, da sua palavra. Mas agora o texto vai dizer para nós, então, no final de todas as coisas, passado a pregação do Evangelho, por isso que o texto é bem claro nesse sentido, primeiro vem a pregação do Evangelho, e agora, na segunda parte, vem então a condenação. Então, nós temos a pregação do Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho e nós vamos continuar pregando o Evangelho, mas vai haver um momento que a pregação do Evangelho acaba. Quando a pregação do Evangelho acabar, a salvação acabou. O período de salvação está extinto. Então, virá para nós a completude da salvação. Nós já estamos salvos. Isso é tranquilo para nós. Mas nós não estamos ainda na completude da salvação. Esse processo de salvação ainda não se cumpriu para nós. Ele vai se cumprir na volta de Cristo. Esse processo ainda está se desenhando, por isso é um processo. Agora, a condenação é a mesma coisa. Já existem os que estão condenados. Porém, esta condenação ainda não está completa por causa da pregação do Evangelho. Nós estamos ainda no processo.
Quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais pregação do Evangelho. Não haverá mais oportunidade para se render ao Senhor e crer. A partir do momento que o Senhor Jesus voltar, a partir do momento que a trombeta soar, nós então estaremos salvos e os condenados estarão condenados. E o texto demonstra para nós, olha, a pregação do Evangelho está aí. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo protegido. Mas haverá o tempo, né? E esse tempo agora demonstra para nós o texto, que este tempo haverá, um tempo de condenação. Tá? E quando esse tempo chegar, a igreja vai adorar o Senhor por causa da salvação. Mas, infelizmente, aqueles que estão condenados padecerão e sofrerão a sua máxima condenação, que é o que ele vai nos instruir a partir de agora. Né? Nós vimos aqui a salvação, o consolo da igreja, e agora nós vamos então entrar na parte da condenação. Versículo de número 8. Opa. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Irmãos, aqui o texto vai falar então para nós sobre a Babilônia. Essa Babilônia vai aparecer de novo. Tá? Ela não é aqui, não é a única aparição dela no livro de Apocalipse, ela vai aparecer de novo. Mas a Babilônia que ele está dizendo aqui para nós, não é a Nova York do futuro, não é uma cidade futurista, não é nada disso. Ele está falando sobre o poder da Babilônia. E você lembra que o poder da Babilônia no passado, o povo de Deus, ele foi cativo na Babilônia. Você lembra disso? O povo de Deus foi escravizado na Babilônia. Então ele está falando sobre o poder do pecado junto com as nações, em meio às nações. Então a nação do pecado, a nação dos condenados, a nação dos perseguidores, esta nação caiu. Vai haver um momento em que um anjo, né, não literalmente, né, mas vai haver um momento de que esta condenação vai ser anunciada. Mas ela já foi anunciada. Todos nós já sabemos que a grande Babilônia vai cair. Tá? Mas vai haver um momento que isso vai ficar extremamente claro para nós. Vai haver um momento em que essa condenação vai ser completamente, definitivamente anunciada. E quando esta condenação for definitivamente anunciada, então haverá esse processo de condenação para a grande Babilônia. A grande Babilônia caiu. Né? É legal esse texto, por quê? Porque naquela época havia um negócio, lá no Antigo Testamento, não, desculpa, na Antiguidade, havia um negócio que eram os mensageiros. Você lembra os mensageiros? É da onde veio a maratona. Né? Houve a necessidade de um mensageiro. Esse mensageiro correu lá, se não me falha a memória, 42 quilômetros, né, que é o período da maratona. E aí então ele dá a mensagem, ele entrega a mensagem lá e aí ele morre logo depois. Né? Essa é a história que conta para nós. Então havia naquela época a necessidade de mensageiros. E o texto ele traz exatamente isso, como se estivesse chegando um mensageiro. Ele veio correndo, ele veio trazendo a mensagem. E ele vem gritando no meio da cidade: caiu, a grande Babilônia caiu. Né? Mais ou menos como nós vemos nos filmes antigos, quando se trata lá na Inglaterra antiga, né, em outros países ali. Mas quando você vê um filme antigo, às vezes aparece uma criancinha, né, um menininho, ele vem correndo, ele fala: extra, aconteceu tal coisa. Né? Você vê mais ou menos esse sentido. É mais ou menos essa figura de linguagem que nós temos aqui. De um mensageiro chegando e gritando para toda a cidade, gritando para os crentes: caiu, a grande Babilônia caiu, a vitória do Senhor se aproxima. É maravilhoso como o texto usa esta figura de linguagem do mensageiro, daquele que virá anunciando de que o pecado foi vencido, a besta, ou melhor, as bestas caíram, o dragão foi derrotado, a grande Babilônia foi derrotada, o pecado foi derrotado, a perseguição, a angústia, o sofrimento, a tristeza, a ira de Deus foi derrotada. A ira de Deus se manifestou sobre aqueles que são pecadores, sobre os condenados, sobre aqueles que perseguiram a igreja, e então essa ira de Deus também é derrotada, porque ela não será mais necessária. Ela vai cair sobre as pessoas. O vinho da ira de Deus vai se derramar. E então a própria ira de Deus será completamente cessada. Porque ela vai atingir o seu propósito. Tranquilo até aqui? Já tinham percebido essa ideia aqui do texto de
de mensageiro, essa ideia quase ninguém fala, né? Porque é uma coisa do passado, né? Muito antigo. Então você só traz aqui que a grande Babilônia caiu. Mas a figura de linguagem é muito legal da gente olhar e perceber que ele está falando de algo que era comum naquelas igrejas. Provavelmente, Narciso e irmãos queridos, provavelmente foi assim que a carta de a carta de João chegou à igreja. Alguém, né, um presbítero, talvez um diácono, chegou correndo na igreja: irmãos, a carta de João chegou uma carta de João. Imagine que coisa fantástica que deve ser muito legal. Mas haverá, e sempre há para nós, a verdade do Evangelho que fala para nós, né? Um anjo chegou para nós, não literalmente, mas a própria palavra chegou para nós dizendo: caiu a grande Babilônia, aqueles que nos perseguiram, aqueles que nos tentaram escravizar, aqueles que tentaram destruir a igreja, caíram, foram vencidos. Nós estamos livres. Isso é realmente extraordinário. Amém? Lindo, né? Versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, vou falar o 10 também, tá, Rev? Também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha que legal, ele faz aqui um contraste, irmãos, muito interessante sobre o vinho. Você percebeu aí que a grande Babilônia, ela tem um vinho, né, um vinho da prostituição? Agora Deus vai demonstrar qual é o melhor vinho. Porque o diabo, né, ele sempre vai tentar imitar a Deus. Você lembra disso? O cordeiro, tem um monte de imitações, o selo, a marca, tudo isso são imitações do diabo. Ele sempre vai tentar imitar. Agora, é muito bacana porque ele também tenta imitar o vinho, a alegria, né? Ele traz a alegria. Vinho é a representação da alegria. Então, quando você ouvir vinho, ele está falando sobre alegria. O vinho da prostituição. Então, ele vai trazer o vinho como se o pecado fosse uma grande alegria. E aí, no versículo 9 e 10, então, nós somos apresentados ao vinho da ira de Deus, o vinho verdadeiro. O vinho que é bom. Não para os condenados, mas para nós. O vinho da ira de Deus. Esse vinho da ira de Deus, ele é maravilhoso, porque o texto que aparece para nós aqui é que ele é um vinho sem mistura. É um vinho puro. E naquela época, você tem que lembrar que os vinhos, eles eram muito mais fortes do que eram hoje. O vinho não tinha mistura, não tinha vinho com especiarias, não tinha a forma de produção que nós temos hoje. Tá? Muito menos o cuidado higiênico que se tinha naquela época, era muito diferente do cuidado que nós temos hoje. Tá? Provavelmente naquela época, eu não sei quando que foi instituído aí o barril de carvalho, o cuidado com vinho, eu não sei como é que era feito lá no passado, todos os detalhes. Né? Mas assim, o vinho era forte. E aí, para que ele não fosse tão forte, ele era misturado com água, ou misturado com óleo, ou misturado com algumas coisas. Então, o vinho da grande Babilônia, ele era misturado, então ele era uma aparência, né? Aquela sedução, aquela demonstração de que, nossa, olha que vinho maravilhoso, que é a prostituição, que é o pecado e tudo mais. Mas o vinho da ira de Deus, aquilo que nos salva é o sangue do Cordeiro. Mas o vinho da ira de Deus, ele será derramado sem mistura. Irmãos, isso aqui tem que trazer para nós um temor muito grande. Isso aqui tem que trazer para nós uma tristeza muito grande por aqueles que estão condenados. Isso daqui tem que trazer um imediatismo da responsabilidade que nós temos de proclamar o Evangelho. Porque quando falando de pandemia aqui, quando o vinho da ira de Deus for derramado, este vinho é sem mistura. Ele vai vir numa proporção muito forte. Na proporção máxima da ira de Deus. Quando a ira de Deus for derramada, a ira de Deus ela vem sem mistura, irmãos, ela vem sem misericórdia. Porque hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da misericórdia, mas esse tempo vai acabar. E quando este tempo acabar, então o vinho da ira de Deus será derramado sem dó, sem amor. Ou melhor, amor por nós, né? Mas ele vai ser derramado com justiça plena, com justiça absoluta, sem nenhum tipo de remédio, sem nenhum tipo de misericórdia. Ele vai ser derramado. Esse vinho da ira de Deus vai ser derramado. É o vinho da ira.
É o vinho da condenação. É aqui que vem a condenação do inferno. Por que ele está falando sobre o vinho da ira de Deus? Porque no capítulo 15, dos capítulos 15 a 17, nós vamos ver na próxima sessão as 7 taças da ira de Deus. Então ele já está fazendo para nós uma prévia do que virá, do que ele vai contar a seguir. Ou melhor, do que ele vai recontar a seguir. Só que agora na perspectiva das 7 taças da ira de Deus, né? Então nós vimos o selo, nós vimos as trombetas e agora nós vamos ver as 7 taças da ira de Deus. É a mesma história que vai ser recontada, só que agora sob a perspectiva da condenação, de como que Deus vai demonstrar a sua ira àqueles que foram ou estão condenados. Tá certo? Então o vinho da ira de Deus vai ser derramado. E esse vinho vai subjugar a grande Babilônia, vai subjugar a prostituição, vai subjugar o vinho da prostituição. A enganação do pecado, tudo isso vai ser subjugado pelo vinho da ira de Deus. Pela máxima condenação, absoluta condenação, a apresentação plena da justiça de Deus. Narciso, versículo 11. Já estamos acabando. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui ele está falando de 2 coisas. Ele está falando do inferno, tá? Então não vou nem me delongar muito nesse texto, porque ele não traz, ele é um texto mais claro, mais objetivo. Ele está falando sobre o inferno, tá? A condenação, a ira de Deus. Mas ele também está falando sobre uma fumaça. Essa fumaça é importante a gente olhar. O que significa essa fumaça? Essa fumaça é o clamor daqueles, ou ela é uma representação, um símbolo do clamor daqueles que serão condenados, ou daqueles que já estão condenados. Tá? É sobre isso que o texto está nos demonstrando. Se existe uma fumaça, você lembra que existe uma fumaça no altar de Deus? Né? O incenso é a fumaça, que é a oração dos crentes, é o clamor dos crentes que chega até o Senhor. Também existe uma representação do clamor, que é a condenação daqueles que são condenados. Só que esta condenação, esta fumaça, este clamor deles, nunca chega até o Senhor. Imagine a tristeza que é esse texto, né? Por isso que nós encaramos esse texto, irmãos, com muito temor, com muita humildade. Porque nós somos salvos não por merecimento, nós somos salvos por causa da graça de Deus. Nós não estamos aqui porque nós temos algum merecimento. Então o nosso clamor, a nossa oração, ela chega até o Senhor. Mas a oração, o clamor do condenado não chega. E nós precisamos olhar isso com muito temor. Muito temor. Tá? Porque a nossa oração chega por causa da graça de Deus, não por causa de nós. Tá? Então, este símbolo precisa ficar muito claro para nós, e nós precisamos olhar para isso daqui com muita humildade e muito temor. Nós não somos salvos por causa de obras ou de qualquer outra coisa. Nós somos salvos por causa da graça de Deus. E essa graça não foi apresentada para nós. Nós não sabemos por que Deus nos escolheu. E isso é justamente para que nós não tenhamos a possibilidade de nos gloriar. Nem na graça de Deus nós nos gloriamos. Nós apenas aceitamos que por algum motivo Deus nos apresentou a sua graça. E nós não temos condições nenhuma de saber por que somos nós que fomos salvos. E outras pessoas foram condenadas. A única coisa que nós temos é o temor, a humildade e a urgência da pregação do Evangelho. Tranquilo? Vamos ao 12? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é isso que o texto fala para nós. Essa é a perseverança dos santos. A partir do momento que nós olhamos para a queda da grande Babilônia, para a condenação, para o vírus... Tá ruim de falar vinho hoje. Para o vinho da condenação de Deus, para o vinho da ira de Deus, então esta é a perseverança dos santos. É olhar para tudo isso e perceber o nosso lugar na história. O quão frágil é o nosso lugar na história. O quão frágil é olhar para a nossa salvação a partir de olhos humanos. Nós somos perseverantes na salvação. Por quê? Porque Deus nos faz perseverantes. Nem isso nós conseguimos fazer. Nem perseverar na fé nós somos capazes de fazer
sem a ajuda de Deus. É por isso que nós cremos, a partir do 5º ponto do calvinismo, né, a perseverança dos santos. O ato de dizer, né, a doutrina de dizer que a partir do momento que nós somos salvos, nós vamos perseverar nesta salvação, mas não por causa das nossas obras, dos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nem mesmo perseverar na fé nós conseguimos. Nós só somos perseverantes porque isso é glória de Deus, é um poder que é ministrado a nós por causa de Deus, por causa de Cristo, dos méritos do nosso Salvador, por mérito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tranquilo até aqui? Então, irmãos, nós estamos ouvindo as crianças, o que significa que o nosso tempo acabou. Então, nós vamos abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas, dúvidas, comentários, este é o momento de fazê-lo. Você pode levantar a sua mãozinha aí e o microfone vai até você para que você possa falar. Enquanto isso... Esse trecho que nós lemos ali a respeito dos 144 mil, existem algumas correntes religiosas que afirmam que existe um grupo especial de crentes que farão parte de uma região especial, né, de destaque no céu, e os outros vão ficar nas circunvizinhanças. Na periferia, exatamente, né? É interessante, são curiosas essas interpretações literais. Isso me faz lembrar os anciãos, né? São 24. Por que são 24? Eles representam a igreja, representam os patriarcas, né? Eles são a representação da totalidade dos crentes. Da mesma forma que vale lembrar que 12 vezes 12 são 144. Uhum. É 12 ao quadrado. Isso. Então, o fato de ser 144 não é aleatório. É porque está indicando que é o total de todos daqueles que deveriam ser despertados. Uhum. Quer dizer, não falta nenhum mais. Não tem mais ninguém para ser desperto. Todos que precisavam ser despertos, todos os eleitos estão ali. Sim. Né? Realmente, exatamente isso. Essa tática, né, de usar usar aquilo que é o galardão, ou seja, a recompensa dos crentes, que cada um vai ganhar a sua, de modo como se isso fosse obras, né? Mas isso é uma teologia completamente incorreta, mas é interessante você ter trazido para nós nesse sentido, porque realmente existem algumas correntes e nós não somos deste tipo de corrente, né? Nós não entendemos que existe periferia no céu, mas é engraçado porque essas pessoas que creem nesse tipo de coisa, elas creem, é a mesma coisa que dizer que elas creem na salvação pelas obras. Então assim, quanto mais obras, mais próximos de Deus, quanto menos obras, menos próximo, mais distante de Deus você está. E a própria palavra ela faz questão de nos orientar a respeito disso, de que nunca existiu, né, e nem nunca vai existir algum tipo de proximidade com Deus por causa de obras. Né? Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus diz, né, aquele que mais é grande no reino é aquele que serve, né, aquele que abre mão das coisas. Então isso é um contraste muito bacana que o presbítero trouxe, para que nós possamos entender que de fato existem ali algumas pessoas, né, que também são crentes, que também serão salvos, mas tem aí um equívoco na sua teologia por olhar para uma teologia de obras, né, e não para uma teologia do pacto. O pacto de Deus nada mais é do que nós entendermos que Deus deu a salvação. Deu porque Ele quis. Aí Ele fez um pacto conosco, Ele deu a sua salvação, e essa salvação ela não está vinculada, né, ao manter desse pacto. Quem mantém o pacto é o próprio Senhor Jesus. Né? Então, quem mantém a aliança é o próprio Senhor Jesus, não as nossas obras, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Né? Então isso é muito interessante para demonstrar esta completude dos crentes, não a partir de obras, né? Não a partir
de públicos específicos, de pessoas que fazem, daqueles que são mais crentes ou menos crentes, daqueles que fazem isso ou aquilo, mas a demonstração plena dessa perfeição da igreja, essa perfeição que é garantida pela própria ação de Cristo Jesus e não pela ação da própria igreja, né? Inclusive, a própria ação da igreja está subjetiva à ação de Cristo. Se Deus não agir, a igreja também não consegue agir, né? Nem nós conseguimos agir. Então, muito, muito interessante, pertinente o seu comentário, senhor presbítero. A característica principal de 144 mil é um selo que foi dado. Dado, exatamente. Dado, né? Eles foram selados, eles não se selaram, né? Eles foram selados. E é bem interessante que o 1000 também tem essa completude espacial também, né? A gente vai ver que a Nova Jerusalém tem 12.000 estádios de largura, de profundidade, de altura. Então, é muito... Os fundamentos e as colunas também são os apóstolos e os patriarcas, né? Então, é incrível isso, né? É a completude da igreja ao longo de todos os tempos. Exatamente. Todos os tempos. Algo mais, irmãos? Não? Complementando essa parte que o presbítero citou, aí nós vamos para o versículo 4 e 5, que fala exatamente sobre a questão da igreja sem mácula, né? Na verdade, sim, a gente percebe que a igreja precisa ser uma igreja que não se prostitua, não se envolva com outros deuses. É aquela igreja que prega o verdadeiro evangelho, não se desvia. Porque o que nós vemos muito também é essa questão assim, existem muitas igrejas que pregam o evangelho, mas sempre tem uma quedinha para pregar aquilo que, na verdade, eu quero que seja desse jeito. Eu na verdade, proponho que seja assim, aquilo que eu acredito que seja, e não aquilo que está verdadeiramente na palavra. Então, acho que a gente tem que ter cuidado dessa questão da sem mácula, que para mim ficou muito claro que é aquela igreja que prega o verdadeiro evangelho. Isso. Também é isso aí. A mácula ela vai ser removida de nós. Hoje nós somos pecadores, né? Nós continuamos sendo pecadores. Nós ainda temos a possibilidade de pecar, mas nós não somos escravos do pecado. E toda vez que nós pecarmos, nós seremos alertados pelo Espírito e então nos arrependeremos do pecado, né? Esta mácula do pecado será tirada, mas de fato existe também uma forma de interpretar conjunta a essa, né, que se soma a essa do pecado, que é exatamente isso que você trouxe, assim, no sentido de que esta mácula também é o falso evangelho, né? Tanto o pecado quanto o falso evangelho que é pregado pelas bestas, né? Pelas bestas não, né? Pela segunda besta. Então, existe um evangelho falso. Este evangelho não é o que nós pregamos de fato, e este evangelho falso também será removido do mundo. Essa mácula do evangelho falso, a mácula do pecado, da sedução do diabo, de tudo isso, será removido quando também for derramado o vinho da ira de Deus nesse sentido. Então é bem interessante esse sentido. Viu, pastor? Fale, meu querido. Eu acho que a gente, como cristão, não deve se preocupar com esse número de 144 mil, porque no Evangelho de João, logo no início, fala sobre o verbo que se fez carne, e tem um versículo lá que diz: todos que o receberam foram feitos filhos de Deus, e deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então, por que nós vamos se preocupar com 144 mil? Ali não falou em números, ali falou todos. Então, todos são todos. Isso. É verdade? Exatamente. Os 144 mil, eles são só um simbolismo, né? Uma forma numérica de representar a igreja. Mas o problema dos 144 mil é que, como ele é um símbolo, existem muitas pessoas que tentam identificar o símbolo. E aí tentam diversas maneiras, né, de colocar alguma forma de interpretar além do que está escrito no texto. E aí começam os problemas, né? Toda vez que a gente pega a palavra de Deus e tenta interpretar ela como
com algo extra-texto, né, com algo que está além do que o texto diz, nós vamos então cair nesse problema. Daí de ficar tentando, né, se preocupar, mas os 144 mil, na verdade, sei lá, a igreja tal, é a forma isso, é a forma aquilo. Quando a gente faz isso, a gente cai em erro total, completo e absoluto. Então, de fato, você está certo, não tem que se preocupar com isso, a não ser aquilo que o texto diz. Os 144 mil são a completude da igreja, que foi aquilo que o presbítero Aquias trouxe para nós também. Né? Então, é muito, muito interessante, mas, de fato, o texto diz exatamente isso. Né? É uma forma numérica de apresentar a completude da igreja, a totalidade da igreja, mas a totalidade da igreja é todo aquele que crê. Né? O texto é muito claro, o texto bíblico é muito claro. Só que se a gente tentar, né, identificar o que significa isso fora do que o texto diz, ou além do que o texto diz, aí sim nós vamos nos preocupar e não vamos achar uma resposta nunca, porque, na verdade, não tem uma resposta clara para isso. Né? É apenas a igreja, de fato. E é um problema. Por exemplo, os testemunhos de Jeová falam que são eles, os 144 mil. O problema é que hoje tem 8 milhões no mundo. Então vai dar uma briga aí, né? Que não vai ser muito legal. Vai ter briga na porta do céu aí, não vai ter jeito. Exatamente. Sim, claro. E o texto é bem claro, né? O texto de Apocalipse 14, ele dá mais luz também ao capítulo 7, né? Quem são os 144 mil? São os seguidores de Jesus que não se macularam. Isso são requisitos e são características da igreja, não tem o que dizer. Não são, por exemplo, os dispensacionalistas vão dizer que são os judeus que se converteram na grande tribulação. Isso. Calma, eles primeiro têm que crer em Jesus, e quando crê em Jesus vira irmão na fé, vira igreja. Tem uma contradição no próprio mérito da questão. Isso. Então não tem como, os 144 mil precisam ser a igreja, porque são selados, porque são seguidores de Jesus e porque não se macularam, né? São puros, são purificados. Qualidades da igreja. Exatamente. Isso, essa é a ideia. É que nós temos 12, né? 12 patriarcas que representam a igreja do Antigo Testamento e os 12 discípulos ou apóstolos que representam a igreja do Novo Testamento. Aí se você junta os dois e soma, né? Faz 12 vezes 12? Multiplica 12 vezes 12. Isso. Eu não sou bom de matemática, não adianta. Então, se você multiplica 12 vezes 12 e aí faz vezes 1000, você tem aí, então, 144 mil. Então, é uma ideia, de fato, de completude. Né? Você soma do Antigo, do Novo Testamento e de toda a história e aí forma esse número. Isso aqui é uma codificação para que não ficasse claro, né, justamente caso o texto caísse na mão de um romano, ele não ia entender o que está querendo dizer aqui, né? Então, é por isso que ele usa essa numeração, essas nomenclaturas de símbolo e tal, para justamente não dar a entender que eles também estavam falando dos imperadores romanos, do próprio Império Romano. Então, caía na mão de um centurião, de alguma coisa lá, o cara ia ler ali, né, 44 mil, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da... Mas esses caras estão fumando o quê? Né? Então, é mais ou menos isso daí que ia acontecer. E aí é por isso que ele usa, então, vários simbolismos numéricos e táticas de criptografia, vamos chamar assim, né? Para que fosse protegido o texto e a igreja da perseguição. Por isso que o texto, o livro de Apocalipse, né, ele é construído nessa perspectiva. E aí nós temos esse simbolismo. Mas o simbolismo já está todo muito claro, né? Para quem pega o texto é muito claro, é muito objetivo, né? Então, nós temos isso daí, 12 vezes 12 e tal, 12 do Antigo, 12 do Novo, você junta tudo, multiplica pelo número perfeito, que é o 1000, e aí você vai ter aí o número dos santos eleitos de Deus, né? Que não é 144 mil, mas é só uma demonstração do número quadrado, né? De um número perfeito. Então, é por aí. Show? Podemos rezar? Bora? Então, Narciso, você ora pra gente? Por favor. Bondoso Deus, somos gratos pela Tua palavra, pela Tua graça que nos inunda, Pai.
E te louvamos porque temos salvação em Jesus Cristo. Não é por nossos méritos, não é porque fizemos alguma coisa que agradou o Senhor viu na história, mas é porque o Senhor nos amou desde a eternidade. E hoje nós podemos experimentar da sua graça, do seu amor no tempo presente. Uma prévia, Pai, daquilo que nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Obrigado, Deus, também pelas lutas, obrigado também pelas hostilidades que nos acometem, porque isso nos aproxima mais do Senhor, nos apegamos mais ao Senhor. Nos proteja, nos guarda, Pai, das tentativas do inimigo, Pai, de fazer com que caiamos. Tua palavra, e Jesus mesmo nos diz que naqueles dias, até mesmo se não fosse por causa dos eleitos, nesses dias não seriam abreviados, e que até mesmo se pudessem os eleitos seriam enganados, mas por causa do seu amor para conosco, Pai, sua igreja pura, maculada, selada, Pai, temos a salvação e temos a certeza de que nós vamos perseverar até o fim, porque não é a nossa obra, não é o nosso sucesso, mas sim os méritos de Cristo em nós sendo evidenciados. Cuida de nós, Pai, nos proteja, nos guia, Pai, por essa jornada de santificação que é essa vida nessa terra, a fim de que nós possamos já glorificar o seu nome aqui, com todo o nosso vigor, com o nosso conhecimento, com toda a nossa alma, com o nosso entendimento, com nossa força, e que sejamos, Pai, testemunhas do Senhor por onde quer que nós formos, a fim de levar o teu evangelho, a fim de que almas sejam cada vez mais ajuntadas a esse reino vitorioso, junto com esse Cristo que está em pé sobre o monte Sião. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Queridos irmãos, que assim Deus nos abençoe e nos encontramos, se Deus assim permitir, logo mais no culto à noite. E se você lembrar, ore pelos nossos irmãos que estão fazendo Enem hoje. Não se esqueçam disso.